Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor José Ricardo e hoje a gente vai conversar um pouco na nossa aula sobre os espaços públicos e privados. Enquanto eu vinha para cá para fazer essa gravação da nossa aula, eu passei por vários espaços. Mas antes disso, eu me despedi das pessoas que moram comigo na minha casa, dei um beijo em todos eles e, tomando todos os cuidados, peguei o metrô, peguei um ônibus e me dirigi ao prédio da Multirio, onde está sendo gravada essa aula que será transmitida para vocês. Vamos começar conversando um pouco sobre essas palavras: espaço privado e espaço público. Vocês já ouviram essas expressões antes? Onde vocês costumam conversar sobre esses assuntos? Já conversaram com as pessoas de sua casa sobre espaço privado e espaço público? Mas vamos pensar um pouco. Será que existem relações entre estes espaços? Vamos descobrir um pouquinho. Qual será o significado desses espaços para as nossas vidas? Será que todas as pessoas entendem esses conceitos da mesma forma? Trouxe umas imagens para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Pensar o que elas significam, em que contextos nós participamos desses lugares. Temos 3 imagens aí. Vocês conhecem? A primeira é a Praça Mauá, onde a gente também observa o Museu do Amanhã. A segunda é um espaço fantástico. Eu estive muito lá durante a minha infância e durante a minha adolescência. É a Quinta da Boa Vista. E o terceiro é o Parque de Madureira. O que será que esses 3 espaços têm em comum? Vamos pensar um pouquinho. São espaços em que a gente se diverte, estabelece relações com outras pessoas, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com as pessoas que moram conosco, mas também com outras pessoas. Pessoas que a gente acaba conhecendo e estabelecendo algumas relações nesses lugares. Esses 3 lugares são o que a gente costuma chamar por espaços públicos. São espaços de uso e propriedade coletiva, ou seja, eles pertencem a todos e podem ser utilizados pela população, mas são controlados pelo poder público. Agora que nós já conversamos um pouco sobre cada um desses espaços, os espaços públicos, que pertencem a todos e que permitem uma circulação de pessoas, vamos pensar os usos que esses espaços públicos podem ter nas nossas vidas. Trouxe 3 outras imagens para a gente conversar junto. E esses outros espaços aqui, você conhece? Vamos ter bastante atenção ao olhar para cada um deles. O primeiro espaço é o Mercadão de Madureira. É um polo comercial muito importante na zona norte da nossa cidade, onde você encontra de tudo ali. Tem até músicas de Arlindo Cruz, que fazem menção a esse lugar fantástico. O segundo é uma rua, vamos ter atenção, mas se olharmos detidamente para esta rua, a gente consegue perceber outros microespaços que compõem ela. É o centro comercial, um polo comercial do Saara, aqui no centro do Rio. E o terceiro espaço, lá na Zona Oeste, muito legal também, que a gente precisa ter este olhar, que por mais que seja uma rua, a gente consegue observar vários outros pequenos espaços. O Calçadão de Bangu. O Saara e o Calçadão de Bangu, por mais que eles sejam espaços numa rua, em vias públicas, ou seja, espaços públicos, eles têm dentro deles, desses espaços, lugares menores, pequenas lojas, barracas, que são o que a gente pode entender por espaços privados. O que seriam, então, professor José Ricardo,
esses espaços privados? Vamos conversar um pouquinho. Espaços privados seriam as nossas diversas moradias, casas, apartamentos em prédios, centros comerciais, lojas que fazem parte desses centros comerciais que possuem donos. Esses donos é quem tem a função de zelar, cuidar e criar as regras para a convivência e uso e preservação destes espaços. A gente que é dono de determinado lugar, a gente acaba permitindo a participação das pessoas nestes diferentes espaços por meio de regras de convivência. Agora eu vou desafiar um pouquinho vocês. Sabemos que a gente está vivendo nesse momento de distanciamento social por conta da pandemia. Então, esse uso desses espaços, sobretudo os espaços públicos, requer vários cuidados. E a gente pode também usar de outras formas. Uma alternativa bem legal, já que a gente acaba tendo muita saudade desses espaços, é o que eu vou propor a vocês. O que eu vou propor a vocês? Que tal produzir um convite para a sua turma, chamando os seus amigos para visitar virtualmente um desses espaços públicos de nossa cidade? Nesse momento em que a gente está praticando o distanciamento social, é importante tomarmos alguns cuidados e pensarmos essa visita de outra maneira. Então, vamos fazer essa visita de modo virtual, estando na segurança e dentro de nossas casas. Para a gente pensar esse convite, precisamos planejar essa nossa escrita. E além de planejar a nossa escrita, precisamos ter em mente que esse gênero textual demanda uma certa estrutura. Precisamos atentar para essa estrutura. Vamos acompanhar um pouquinho ela? Ao entendermos a estrutura de um convite, precisamos ter em mente essa finalidade de texto. Para que ele serve? O que nós queremos com ele? E um convite precisa ter, obviamente, um título. No caso, seria um tour virtual, uma visita virtual a um destes espaços. Precisamos ter também clareza em entender quem é o destinatário. No caso, os nossos amigos, colegas de turma, nossos professores, nossas professoras. Pensar também e planejar uma data e horário para que nos encontremos e façamos esse tour. E aí, vamos planejar a mensagem deste texto. Pensar a importância destes lugares, destes espaços, como espaços de vivência, de convivência, em que estabelecemos as nossas relações com o outro e também com o próprio ambiente, com estes espaços. Uma coisa bem legal que eu trouxe para vocês é que, como nós não podemos ir a estes locais de modo presencial, nós podemos fazer esse uso virtualmente. Trouxe aí para vocês um QR Code que vai nos levar para esse tour virtual por um desses espaços públicos e também privados, que seriam o Museu do Amanhã. Após fazermos esse nosso texto, nós nos despediremos e assinaremos o nosso convite. Eu espero, pessoal, que após esse convite ter sido planejado, feito e enviado à nossa turma, nós possamos pensar as práticas de usos desses espaços e também tecer outros comentários e dizer para os nossos colegas o que nós sentimos e vivenciamos a partir dessa visita, que virtualmente é o que nos cabe nesse momento. Não esqueçam de compartilhar estes convites com a turma de vocês por meio da nossa plataforma virtual, o aplicativo Rio Educa em Casa, e conversar também com os seus amigos e colegas e também com os seus professores sobre esse texto.
É sempre importante a gente pensar que um texto tem um contexto e para que ele serve. Nesse caso, é uma ideia de trocarmos experiências e pensarmos possibilidades diferentes da construção desse texto e dos nossos pensamentos, das nossas ideias e dos usos também desses espaços. Bem, é isso, pessoal. Eu sou o professor José Ricardo e lembrem-se, voltando às nossas escolas, que são um espaço público, devemos manter todo o protocolo de segurança necessário a essa época da pandemia do Covid. Não esqueçam do uso das máscaras, do álcool em gel sempre, higienizando as nossas mãos após o uso de qualquer objeto ou equipamento que façamos. E boa convivência, bom retorno, fiquem bem e aproveitem esse espaço. É um espaço de vocês, é um espaço de todos e boas aulas.